Prezado aluno, é um prazer estar contigo na aula de hoje. Vamos tratar dos orçamentos, dos tributos, que fazem parte da Constituição Federal de 1988. Em seu artigo 1º, a Constituição Federal de 1988 enfatiza o que vem a ser a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. No artigo 2º está escrito: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Estamos seguindo as ideias de Montesquieu, no livro que este brilhante autor escreveu, chamado O Espírito das Leis. Dos orçamentos, temos o orçamento fiscal referente aos poderes da União, temos o orçamento de investimento das empresas da União e temos o orçamento da Seguridade Social. Esses são os 3 orçamentos que constam da Constituição Federal de 88. E temos agora o Sistema Tributário Nacional. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Bom, aqui nós temos que os tributos, de acordo com o Código Tributário Nacional, se dividem em impostos, em taxas e contribuição de melhoria. Os impostos são os mais variados e estão cobrados tanto pelo governo federal quanto pelos estados e também pelos municípios. Já veremos essa parte. Temos as taxas, que são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Temos a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. É o que diz o Código Tributário Nacional. E aqui nós temos: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Enquanto a União, os Estados, se veem obrigados pela Constituição a dividirem os impostos que receberam no Fundo de Participação dos Estados e no Fundo de Participação dos Municípios, para esta questão aqui, para estas contribuições sociais, não há divisão dos valores arrecadados pela União. Só a União pode instituir e todo o montante fica com ela, com a União. Veremos que nos demais exemplos, no caso de impostos, necessariamente tem que haver a divisão. Vamos lá. O que compete à União em termos de impostos? Temos o imposto de importação de produtos estrangeiros, o imposto de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, temos o imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Temos o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Temos o imposto sobre a propriedade territorial rural. Temos o imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Está escrito na Constituição, mas essa lei complementar
Estamos esperando-a desde 1988. Dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Aqui é o chamado ITCMD. Em São Paulo é 4%. Cabe também aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. É o chamado ICMS. Também cabe aos estados e Distrito Federal instituir o imposto sobre propriedade de veículos automotores. E os municípios? Aos municípios compete instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, chamado IPTU, e sobre a transmissão dos bens imóveis, nos chamados intervivos, relações entre os intervivos, na parte de imóveis. Também cabe aos municípios a instituição de impostos sobre a vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, e também o chamado ISS, serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Vem uma parte importante agora, da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. O que é isso aqui? Isso aqui é um princípio aqui da reciprocidade entre os entes federados. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, recebo pela Universidade de São Paulo e todo mês uma parte dos meus ganhos vão para a Receita Federal. Eu assim penso. Na verdade, essa parte que deveria ir para a Receita Federal, por este artigo, permanece dentro da universidade. Esse produto da arrecadação pertence à universidade. Se um outro colega, servidor público estadual, está numa secretaria da educação, por exemplo, vai ficar, no caso, para o estado de São Paulo. Ou seja, é cobrado o imposto, né, de renda, mas permanece dentro do ente federado, Estado e Distrito Federal, o produto dessa arrecadação. Aqui nós temos uma questão muito interessante. Até 1988, havia uma grita enorme entre estados e municípios dizendo: olha, a União concentra uma fatia enorme das receitas e pouco dinheiro vai para os estados e vai para os municípios. E aí os constituintes de 88 procuraram retirar receitas da União, aumentando as receitas dos estados e dos municípios. E isso foi feito simplesmente mudando as transferências constitucionais, as alíquotas das transferências constitucionais. Se não, vejamos. A Constituição de 1967 dizia: a União distribuirá 20% aos fundos de participação, na seguinte forma: 9% para os estados, 9% aos municípios e 2% para um fundo chamado Fundo Especial. Distribuirá
20%. A Constituição de 88 diz: a União entregará 47% do imposto de renda e do IPI, 21,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, 22,5% ao Fundo de Participação dos Estados e 3% para programas de financiamento ao setor produtivo do Norte e Nordeste. E aqui nós temos a mesma coisa que comentei para os estados, também para os municípios. O produto da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que é da União, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, pertencem ao município. Aquela mesma ideia anterior. Há um servidor público que dele é cobrado o imposto de renda. Esse valor não é enviado à Receita Federal, permanece com o caso aqui no município, porque este servidor público é, no caso, municipal. Ou seja, o que foi dito para os servidores públicos estaduais, para as universidades estaduais, também vale para os municipais. Então, o que nós temos aqui, olhando para trás, né? Olhando para trás, nós vimos que a Constituição de 88 obrigou a União a entregar uma parcela bem maior do que aquela Constituição de 1967 entregava. Aquela entregava 20% da arrecadação desses impostos, dos principais impostos federais. Então, nós temos aqui que 47% dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados irão 21 inteiros e 25 décimos para o Fundo de Participação dos Estados e 22 inteiros e 5 décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios. E aqui há uma frase muito importante que se diz que é nas competências e na repartição das receitas que repousa o espírito federativo. Bom, aqui vamos tratar algumas questões muito importantes, são as limitações ao poder de tributar. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. É vedado cobrar tributos em relação a fatos gerados ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. É vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. É vedado à União, estados e municípios cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B deste mesmo artigo. É vedado utilizar tributo com efeito de confisco. É vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros, entes federados. É vedado instituir impostos sobre templos de qualquer culto. É vedado instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. É vedado instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, esse é o conjunto de limitações ao poder de tributar.